Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast com essa pessoa maravilhosa, Magali, que me deu a honra de me visitar, né? De vir aqui na minha casa. Muito obrigada pelo convite, Magali. Obrigada a a você. Linda, maravilhosa, sou fã. Obrigada, Estou muito feliz de você ter aceitado participar aqui do meu Pode Vir. Então, vou deixar que você se apresente para o público, meu público do Pode Vir. Para mim é um prazer pelo convite. Me chamo Magali Luba e eu e meu esposo temos um canal aqui na Suíça, um canal no YouTube que se chama Lubas. A gente mostra um pouquinho da nossa vida, do nosso cotidiano, mais do final de semana, um pouquinho do que a gente passa, do que a gente vive aqui na Suíça. E a gente tem um motorhome que se chama Luba Home, tem até nome. E a gente viaja um pouquinho pela Suíça, pelos países na Europa. Então, um pouquinho da nossa vida a gente coloca no YouTube. Verdade, veio a família Lubas, né? Lubas. Eles são muito famosos, veio aqui na Suíça, o Alex, né? Eu só quero chamar Alex, porque no alemão é Alex, né? O marido dela com a Magali, eles têm esse canal no YouTube, que é um canal de muito sucesso aqui na Suíça. Eles estão sempre mostrando, né, a Suíça, os pontos turísticos, dando muitas informações. Também tem uma agência agora, né? Vocês estão com a agência de passagens aéreas, né? Vocês vendem passagens aéreas. Vocês podem encontrar eles no Instagram. Eu vou deixar, né, no vídeo o Instagram dos dois. E a Magali, e do canal também, né? O link, né? O nome do canal deles. Vou deixar tudo no vídeo, né? Nesse vídeo. E Magali, então eu quero que você fale um pouco como você veio parar na Suíça. Por que você decidiu migrar para cá? Conte sua história como migrante. A minha história é a mais, assim, eu falo que tinha tudo para dar errado. Mas como era para ser... Quando é para ser, não, né? tem como, não dá errado. Eu morava em Goiânia. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, mas pequenininha fui para Goiânia. Desculpa. Cresci no Rio de Janeiro. Cresci em Goiânia. E um certo momento eu conheci uma menina... que ela era afilhada da minha chefe. E ela chegou para mim e falou assim, olha, tem uma pessoa na Suíça que ela precisa que fique com a filha dela. A filha dela tinha 9 anos e ela precisava que essa pessoa ficasse com ela, cuidasse dela, porque ela trabalhava. Ela falou assim, eu não posso ir. Se você puder ir, vai ser legal. Eu fiquei... Na minha cabeça, não sabia nada que era a Suíça. A única coisa que eu conhecia da Europa era, tipo, Paris. Paris é minha paixão. Todo mundo conhece, né? Da TV, né? Todo mundo. E aí eu falei assim, nossa, mas vou fazer aquela... Não, você não precisa fazer nada. Se você falar que quer ir pra lá, que na verdade era pra ela ir. Só que ela falou que ela não podia ir. Ela falou, se você falar que quer ir, eu organizo tudo pra você. Eu não tinha nem passaporte na época. E aí eu peguei e falei assim, tá, eu vou pensar, vou olhar, e aí eu vou decidir. Aí eu falei com meus pais, eu falei, pai, mãe, olha, a menina chamou pra eu ir pra Suíça, a minha mãe, tá doida? Você vai sair daqui, porque no Brasil eu sou formada em educação física, na época eu tava trabalhando numa colônia de férias, e aí minha mãe falou assim, você vai deixar aqui o seu emprego, tudo. Eu falei, mãe, o máximo que eu vou fazer é conhecer um país novo. Eu falei, tipo, na verdade eu nunca tinha saído do Brasil. Eu vou conhecer um país novo, vou passear, sei lá, vou viajar. E aí eu peguei e falei assim, mãe, vamos fazer assim. Se for da vontade de Deus pra mim ir, vai dar tudo certo. Se não for pra mim ir, alguma coisa vai acontecer, vai dar errado e eu não vou. E aí foi assim, foi passando os dias e ela nisso foi organizando todas as situações pra mim. Foi ela que se inscreveu pra me fazer o passaporte. Ela só falava assim, tal dia você tem que estar lá na Receita Federal pra fazer tal coisa. Eu ia lá, ia com ela e tal. Tal dia... A mala foi ela que me emprestou. Nossa! Ela te jogou dentro do avião, vai! Eu nem conhecia a pessoa. Aí a pessoa que eu fui pra casa dela... Era brasileira. Ela um dia falou comigo, tudo bem, tal, vai ser assim, tipo... Não tinha contato nenhum com ninguém daqui. E foi passando os dias, isso foi em agosto. Eu não vou lembrar o ano. Nesse tempo não tinha WhatsApp, né? Para as pessoas já tinha WhatsApp. Já tinha? Tem uns 6 anos, isso?
Quase 7 anos. Mas não era muito, a gente não usava muito. Né? E aí, na época, eu lembro que eu fui pesquisar na internet sobre a Suíça, né? Eu falei, vamos pesquisar, né? Pra onde que eu tô indo. A única coisa que eu via lá é, Suíça fala alemão. Eu falei, gente, o que é isso? Falar alemão. Só tinha essa opção. Nem sabia que falava francês, italiano e tal. E aí eu peguei e fui pesquisar e a única informações que eu encontrava é a Suíça é cara. E aí a única coisa que eu pensei é, vou levar creme de cabelo, roupa, coisas assim, pessoais, pra mim passar o tempo que eu tiver lá, eu não precisar gastar dinheiro nenhum, porque eu não vou ter dinheiro pra comprar tudo isso. E aí eu peguei, foi chegando o dia, ela comprou, eu morava em Goiânia, e ela comprou a passagem pra Brasília. Falei, nossa, do outro lado, tive que ir de carro pra Brasília. E aí, chegou o dia, eu peguei o voo, fiz imigração, a minha imigração foi em Lisboa, aquele nervosismo. Gente, eu já tremo normalmente. Aí você imagina a situação de você ir para um país que você nunca foi, nunca viu nada, não conhecia ninguém. E aí, lá em Lisboa, ele perguntou para onde que eu ia, eu mostrei carta de convite, todos os detalhes. E aí, como ela estava no Brasil também, essa pessoa que eu fui morar com ela... O irmão dela, que morava também aqui na Suíça, ia me buscar no aeroporto. E aí, quando eu cheguei, a minha colega que mostrou a foto dele, ó, essa é a foto do fulano, ele que vai te buscar no aeroporto. Quando eu desci, aqui, tipo, várias línguas, aqueles idiomas, assim, na minha cabeça, eu desci, assim, perdidinha. Aí eu fui andando, quando você sai ali, lotado de gente, eu numa vergonha... E aí eu vi que tinha uma pessoa, eu vi ele assim de longe, eu falei, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu não sabia se eu chegava perto dele, aí ele olhava pra mim, eu olhava e eu abaixava a cabeça, num medo, assim, sei lá, é uma mistura de tudo. Por isso que eu falo, tinha tudo pra dar errado. Mas é verdade. E aí ele chegou assim em mim, oi, você que é a Magali? Eu falei, sim, sou eu e tal. E aí ele me encontrou, ele falou assim, olha, nós vamos pra minha casa, e aí depois, mais tarde, a gente vem pra buscar a minha irmã, e depois você vai pra casa dela. E foi assim, eu fui pra casa dele e ele que foi me passando um pouco das informações. Ele é casado com uma alemã, e aí ele foi explicando que ele já tinha uma convivência, ele também é brasileiro. Ele falou, olha, aqui é assim, eu falo muito alto, eu tenho um timbre, porque no Brasil eu era professora. E aí eu falo alto, e aí meu timbre de voz, querendo ou não, é alto. Ele falou, olha, aqui você não pode falar alto, porque as pessoas aqui vão achar que a gente tá brigando. Aí ele falou assim, aqui é assim, aqui é assá. Aí ele foi me explicando tudo assim, o processo, como é que funcionava. E aí encontrei com a irmã dele, foi chegando no final do dia, encontrei com a irmã dele, encontrei com a menina, fui pra casa dela. E aí o engraçado foi que eu cheguei na casa dela e eu dormi. Eu apaguei, cansada, né, da viagem, né? Mudança de fuso horário. Minha mãe, eu acho que eu já tinha falado pra minha mãe, cheguei bem e tal, avisei e tal. E aí passou um tempo, minha mãe me mandou um monte de mensagem. Ai, meu Deus. Cadê você? Mandou mensagem pros meus amigos tudo mandando mensagem. O que aconteceu? Aí eu acordei, acho que meio de madrugada, falei, mãe, eu tô bem. Minha filha, pelo amor de Deus! Jesus. Porque, tipo assim, era tudo novo. É verdade. E aí foi nesse processo de conhecer um país novo, andar, passear, tipo, era uma mistura de tudo, né? De você conhecer nova cultura, porque eu não conhecia ninguém, literalmente ninguém. E aí, o irmão dela, na época, me ajudou bastante nessas questões de entender como é que funcionava muita coisa, porque ela trabalhava muito, então ele que me dava as dicas e tal, e eu ficava com a menina. E foi assim, indo nesse processo de conhecimento. No começo era para mim ficar 3 meses. A teoria era, vou ficar 3 meses, que é o permitido aqui você ficar. Só que foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela virou para mim, olha, se você puder ficar mais... Ai, meu Deus, tô fazendo pode nada. pedir a prorrogação, né, de mais 3, e aí né? pediu, então eu falei assim, olha, eu vou ficar mais 3 meses e tal. Foi indo que quando chegou, acho que 5 meses, quase 5 meses, minha mãe me manda mensagem, na verdade, meu pai. Minha mãe falou assim, olha, não aguento mais. Minha mãe já tava tendo problemas de pressão alta, porque nunca tinha ficado tanto tempo longe deles. Aí ela falou assim, olha, meu pai falou, sua mãe não tá bem, então ele quer que você volte agora, a gente vai já comprar passagem pra você voltar. E aí, nesse processo de volta, eu tinha entrado, acho que em dezembro, eu vim embora em janeiro. Em dezembro eu tinha entrado porque o Alex, ele tinha uma página no Facebook que se chamava Suíça Schweiz, que era sobre a Suíça, só que era só, ele postava vídeos e fotos sobre a Suíça.
E aí, ele teve um dia que ele fez um grupo no WhatsApp os brasileiros que moravam na Suíça, quem quisesse entrar e tal. E aí, eu entrei, falei, não conheço ninguém aqui, pelo menos ver se eu consigo enturmar. Isso já tinha uns 4 ou 5 meses que eu morava lá. E aí, eu falei assim, eu vou entrar pra ver se eu conheço mais gente, porque eu já tava... Você vai ficando naquele mundo de isolado. A vida aqui é meio noiosa, né? Aqui... Tem que procurar o que fazer, senão... Meu Deus, e eu morava lá em Adlisville, não era nem, tipo assim, muito perto do centro. E aí eu me sentia, eu ficava o dia inteiro em casa. Às vezes eu achava alguma coisa pra fazer, ia todo dia no mercado só pra me sair. Só pra sair e aí já compra. Só pra ter alguma coisa pra sair, pra comprar, porque senão você vai surtando. É verdade. E aí eu entrei no grupo, no começo que eu entrei no grupo, tipo assim, eu quase não falava. Eu entrava, ficava falando pouco. Ele gostava de pegar no meu pé. Eu falava que ele era insuportável, porque a gente brigava. Já começou bem a história de amor. Ele ficava me enchendo o saco, porque eu ficava... sem falar no grupo, eu ficava com vergonha, eu falei, não conheço ninguém. Aí ele pegava, nessa época, tinha como você ver que as pessoas estavam lá e ninguém falava nada. Ele falava, tem uma certa Magali aqui que só fica vendo as mensagens e não responde. Eu falei, gente... Olha aí, implicando com a Magali. E aí, de tanto ele implicar, eu comecei a conversar no grupo. Falei, vou começar a conversar. Aí conversei. Aí, certo dia, ele falou assim, Magali, você não tem nada o que fazer, não? Porque você não para de falar no grupo. Eu falei, gente, mas... Eu fico chata. Quando eu não escrevo, ele fala. Gente, quando eu escrevo, ele fala. Eu falei, isso foi me deixando com raiva. Eu falei, nossa, eu não vou com a cara dele. Mas as histórias de amor são assim. Primeiro começa com ranço. E aí eu falei assim, nossa, eu não vou com a cara desse menino que se acha e tal. E ele ficava, tipo, sempre fazendo piadinhas, brincando com as meninas e tal. Porque eu falei assim, nunca vou nem puxar assunto com esse menino. Mas a gente conversava só ali dentro do grupo. E aí um dia ele frequentava uma igreja e ia ter um pastor que ia lá, que eu conhecia muito e eu queria ir. Eu falei assim, como é que eu vou fazer pra descobrir as informações... pra ele não achar que eu quero falar com ele, porque ele já se acha, né? Eu falo pra ele, você se acha. Você vai ficar achando que eu tô querendo alguma coisa com ele. Aí eu fui, esperei um tempo, fui perguntando pra ele, como é que vai funcionar, tal. Aí ele me explicou, acabou que eu não fui, não deu certo pra mim. Mas aí ele me explicou, foi aí que eu comecei a puxar assunto com ele, assim, fora. Mas também foi só essa vez e não teve mais. A gente foi nesse processo de conversa dentro do grupo. Aí um dia, foi na época que chegou o tempo de eu voltar, eu falei no grupo, falei, olha, gente, eu tô indo embora, sei, acho que faltava uns 20 dias pra mim ir embora. Eu tô indo embora da Suíça e provavelmente não volto mais, porque eu não conheço nada aqui, não tenho família aqui e tal. E aí, eu acho que ele veio conversar comigo no privado, nossa, tá indo embora, porque a gente lá do grupo que morava, tinha gente do Brasil e da Suíça. A gente sempre tentava marcar... pra poder se encontrar aqui na Suíça. Mas nunca dava certo, sempre alguém tinha alguma coisa. Ele falou assim, nossa, você tá indo embora. E a gente nunca marcou, né, de se encontrar, a galera. Ele falou assim, se você quiser, a gente podia marcar, de... pelo menos a gente se despedir, tá indo. E aí ele pegou e falou assim, não, a gente podia marcar pra comer uma pizza. Vamos. Eu falei assim, tá. E a gente marcou, acho que na semana, pra um sábado, se eu não me engano. Quando chegou, sei lá, na sexta-feira, ele manda mensagem. Eu vou ter que desmarcar do negócio. Que raiva. Eu já com tudo organizado, porque, tipo, eu ficava com a menina, já tinha avisado, tudo organizado. E aí ele me deu o bolo. Aí que eu fiquei com uma raiva dele. Eu falei assim, olha, quando eu começo a achar que a pessoa é uma pessoa tranquila, ele vai e me dá o bolo. Mas, tipo assim, ele avisou antes, tudo, porque ele ia viajar pra Luxemburgo, que é onde que o cunhado dele tem irmã lá. E aí ele falou assim, tá, e a gente podia marcar um outro dia. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, olha, a pessoa é tão sem noção que marca, desmarca. E quando ele vir marcar comigo, também vou falar, tá bom, eu vou. Quando chegar um dia antes, eu vou falar assim, não, eu achei um compromisso, não vou poder... Vou me vingar. Só que, tipo assim, nós dois não tinha... aquela intenção de tipo, vamos ter alguma coisa. Era muito total amigo. Porque primeiro que eu já não ia muito com a cara dele. E aí chegou um dia e ele mandou mensagem assim, a gente podia marcar pro domingo, só que agora eu não vou te falar pra onde que nós vamos. Nós vamos pra um lugar muito especial. Eu falei, tá querendo se achar, né? Aí ele usou da lábia de me deixar curiosa pra saber qual que era esse lugar especial. Eu falei assim, tá bom. Funcionou, que aí você não deu bolo, Funcionou, que eu tive que ir. E aí, só que eu comecei a suspeitar que era uma comida brasileira. Eu falei, vai me levar em algum lugar que tem comida brasileira, que eu já tô aqui um tempão. Tudo que a gente quer, né? Quando tudo chega que aqui. Você quer comida brasileira.
E aí ele pegou e falou assim, a gente... Tanto que ele nem me buscou, não foi nada assim. A gente se encontrou na estação central, que tem um ponto de encontro lá. E aí, quando chegou lá, encontramos normal, fomos pro lugar, chegamos para um restaurante brasileiro. Ele comia sempre, né? Bastante. Até hoje, né, O bom Alex? que ele pediu, a gente pediu um pastel de entrada. Eu falei assim, acho que isso é só a comida. E aí, daqui a pouco, ele vem com feijoada. Oh, Eu meu falei, Deus. Jesus, eu não vou conseguir. Naquela época eu não comia tanto. Hoje em dia, né? Meu nome já tá Magali. E aí, a gente comeu, tipo, assim, muito natural. Rimos muito, brincamos, contamos das aí coisas. Aí você viu que ele não era chato, né? E aí, era uma pessoa né, alegre, não né? era. Uma pessoa divertida. Não, e o mais incrível de um detalhe que eu esqueci, que o dia que a gente tinha marcado anteriormente, que ele desmarcou, aconteceu um acidente com a menina que eu olhava. Nossa. Ela tava descendo de trenó, assim, na rua da casa, assim, naquelas descidas, e ela, no finalzinho, quando ela desceu, ela cortou aqui Então, de todo jeito, eu não ia conseguir ir. E aí, nossa, aí eu fui contar pra ele a história e tal, contei como é que aconteceu, todas as situações, e aí a gente terminou, a gente foi andando pra ir num lugar tomar chá, que tava fechado, ó. Tomar chá, né? Mas porque tava inverno. Brasileiro, né? Brasileiro normal, tomando chá. Normal, cerveja e entender. Não, nós vamos achar um lugar pra tomar chá. E aí, eu andava, ele era tão chato de fazer gracinha, que eu andava de salto, e aí ele virava assim, não, cai aí, porque eu quero filmar e depois colocar na internet, você levando um tombo. Falei, gente, cadê o cavalheirismo? Nem pra falar assim, posso te ajudar? E ele rindo, porque aqui a gente tava naquela parte antiga de Zurique, que tem aqueles paralelepípedos. Então, ali pra andar de salto, é horrível. Eu falei, gente, eu vou cair aqui, e ele fica fazendo essas piadas. Ainda vai me filmar e jogar na internet. Ainda vai me filmar. E aí, no final, a gente conversou. Acho que depois a gente foi no McDonald's e eu acho que tomei um sorvete, ele tomou um café. Foi só assim, aquela coisa bem de rir, conversar, coisas... Não aconteceu nada. Pelo menos na minha cabeça, ele fala que na dele também, não tinha pensamento nenhum de ter qualquer coisa. E aí, quando a gente foi, ele me levou em casa, porque já tinha passado o horário de ter transporte, já eram umas 11, meia-noite. E aí ele foi, a gente ainda chegou perto lá de onde eu morava, a gente ainda ficou no carro conversando um tempão, isso porque era domingo, no outro dia era segunda, acho que a gente se despedia, era 1h da manhã. Nossa. 3h da manhã? Ele levantou o dedo ali. Nossa! Eu não lembrava desse Você foi trabalhar no outro dia? Foi ainda trabalhar no outro dia. Meu Deus! E aí, tipo, a gente ficou conversando, mas foi uma coisa tão natural, não rolou beijo, não rolou nem, tipo, pensar que vai... Nada, zero. E aí, eu ia embora num dia, quer dizer, ele foi pro Brasil pra passear de férias, e aí eu ia embora no outro dia. Tipo, ele foi num dia e eu no outro dia. E acabou que a gente ia chegar quase que junto, porque o meu voo era praticamente direto. E aí, a gente, por esse motivo, a gente ainda continuou conversando. Ah, chegou e tal. E nessa época, ele tinha passado mal no Brasil, que come demais. E aí, ele tinha tido problema no estômago e tal. E aí, a gente conversava sobre isso e tal. E depois disso, a gente parou de conversar por um momento. E aí, um belo dia, eu dormindo... O Brasil devia ser umas 4h da manhã. Ele pega e me manda mensagem. Bom dia. O celular tava alto, eu acordei... Bom dia, 4h da manhã. Ele, não, só mandei mensagem pra dizer bom dia, pode voltar a dormir. Eu vou matar ele da próxima vez que eu ver ele. E aí eu peguei e falei assim, mas o que esse menino tá querendo? E aí, só que nisso a gente sempre continuava conversando, todo dia. Aí, bom dia, não, só pra te mandar bom dia, vou voltar a dormir. Dizendo ele que não queria nada. A ideia dele era... Ele já era apaixonado por você e nem ele sabia ainda. A ideia dele, dizendo ele, era só dar bom dia. Eu falei, mas quem que dá bom dia? 4h da manhã. 4h da manhã, por mais que pra ele era 7h da manhã, ele tava indo trabalhar. Eu falei, não, só tô dando bom dia. Aí eu falei assim, então você já tava apaixonada e nem sabia, né? Ali era. Já acorda pensando na pessoa. Vai dormir pensando e já acorda pensando, né? E aí a gente ficava assim, conversando sobre as pessoas do grupo e tal. E aí, só que a gente foi indo nesse processo, conversando, e foi chegando num certo ponto que eu falei assim, gente, esse negócio já tá meio estranho. Às vezes eu fazia alguma pergunta com ele, ele falava assim, não, só depois que eu casar com você que eu conto. Eu falava,
casar, tipo, a gente nem tem nada e tal. E aí chegou um dia, eu virei pra ele e falei assim, olha, eu vou ser sincera com você, a gente já tá chegando a um nível de conversa que, sei lá, já não sei o que tá acontecendo, então, pra não a gente chegar a passar de uma fase que não é uma fase que eu quero, de tipo, a gente ter alguma coisa e tá distante, eu falei assim, a partir de agora, a gente vai continuar conversando como amigo mesmo, sem brincadeirinhas com duplo sentido, né? De, não, eu quero, não, eu sei. Aí ele, desculpa, essa não era a minha intenção, eu queria ser só seu amigo mesmo. E eu falei assim, eu também. Então, antes que eu me apaixone, sei lá, sem saber o que você quer... Mas a gente pode se apaixonar à distância, às vezes... Eu me apaixonei pelo meu marido assim, né? Que eu conheci meu marido na internet, viu? No Badoo. Ah, é? E a gente ficou 4 meses só trocando mensagens e falando na câmera, né? Porque naquele tempo tinha Skype, Sim. Não tinha WhatsApp. É verdade. Mas eu me apaixonei por ele mesmo, sem nunca ter beijado nada. Mas na verdade, o meu medo era, porque como ele falava que não queria relacionamento, ele sempre conversava no grupo e eu falava que eu também não. Só que quando você vai conversando, quando você vê a paixão, o amor vem, você nem percebe. Com certeza. Então eu falei pra ele, então a gente para com essas brincadeiras pra não se envolver sem estar querendo. Porque ele falava que não queria e eu também não. Aí ele falou, não, tá bom, desculpa, agora eu fiquei até assim, eu vou parar e tal. Quando vai no outro dia... Mesma coisa. Ele piorou. Piorou. Aí que eu falei, desisto, agora deixa. E aí foi nesse processo, a gente começou a conversar e o nosso namoro começou assim, ele foi num açougue, tem um açougue de um italiano. O italiano perguntou pra ele, e aí, como anda as meninas, namorada? Ele, não, eu tô namorando. E ele foi contar isso pra mim. Daí eu fui no açougue italiano e eu falei pra ele que eu tô namorando. A gente tá namorando, né? Aí eu... Que pediu em namoro nesse momento, né, Desse Magali? jeito. Eu falei, tá? Ele... a gente tá namorando. Eu falei, então tá, né? E aí foi assim. Meu namorado. E foi assim. Prazer, meu namorado. Foi assim que foi o pedido de namoro. Foi, tá namorando? Tá, então tá bom. E aí a gente coloca aqui o nosso namoro, porque como não teve data, certo? Que nosso namoro começou na Páscoa, porque tava próximo Tava da próximo, Páscoa. né? E aí foi nesse processo. E foi o processo de... Agora que a gente tá namorando, como é que vai fazer? Nós tínhamos que casar, né? Fazer pra se encontrar e tal. Mas o mais engraçado é que a gente ainda ficou, acho que uns 2 meses namorando. Ou 1 mês e pouco, afirmou que tava namorando. Só que eu falei assim, gente, agora como que eu vou falar pra minha mãe? Que eu saí da Suíça, depois que eu vim embora da Suíça, agora eu tô namorando uma pessoa que tá lá na Suíça. E aí eu falar Mas que... é destino, né? Eu acho que no começo a minha mãe pensava que eu já tinha tido alguma coisa com ele, ou encontrado, assim, sei lá, pensamento. Mas você não tá contando a história direito, minha filha. Conta essa história direito. 0. E aí foi todo um processo que, pra gente marcar pra se encontrar. A gente começou a namorar em abril, a gente só foi se encontrar em outubro, eu acho. Nossa. Foi tipo aquele processo que, na verdade, era pra ter se encontrado antes. E aí teve uns problemas, tive que desmarcar a passagem, remarcar a passagem. Mas o mais complicado foi, a gente já tinha se encontrado antes, mas como amigo. Como amigo. E aí foi a primeira vez quando eu vim pra cá, vim pra ficar 90 dias, né? Na casa dele, né? Na casa dele. E aí quando eu encontro com... Oi? É tão esquisito, né? É tão estranho. Aí a gente no aeroporto e a gente nunca tinha beijado, só que a gente já tinha se encontrado. É uma coisa muito estranha. Eu sei. E aí se encontrou, oi, aí deu um beijinho assim e tal. Só que nesse processo a gente ainda continuava participando do grupo, só que ninguém do grupo sabia. A gente não contou pra ninguém que a gente tava namorando. A gente preferiu manter assim... Só entre nós, só minha mãe mas sabia. É certo, né? Porque, tipo, a vida já é tão complicada. Até porque ainda vai se conhecer, a gente sabe que a gente quer aquela pessoa, até porque esses relacionamentos assim, à distância, eles são bons, porque tipo aqueles relacionamentos de antigamente, que era com cartas, né? Que o pessoal namorava, ficava só trocando cartinhas. Porque cria uma expectativa no beijo da pessoa. Ai, meu Deus, como é o beijo dele? Como é que é aquela... Tudo você fica sonhando. E quando você tem um namorado presencial, você já sabe logo como é aquela pessoa no físico, né? E assim, à distância, a gente fica sonhando, fantasiando, tanta coisa. A gente fica com medo. Meu Deus, mas quando eu chegar lá, será que eu vou gostar do beijo dele? Será que vai ser bom? Não, imagina eu que vim, atravessei o país e chegar lá e, tipo, ainda... Ficar na casa dele. Primeiro... Foi isso comigo, com meu marido. Eu tive que vir pra cá.
Se der ruim, não tem como, é 90 dias. Não, e de noite, né? Na hora de dormir. Meu Deus, eu vou dormir com ele, eu vou dormir só no meu quarto. Ai, Jesus, como é que vai ser? Nossa, eu passei por isso com o meu também. É loucura a gente pensar difícil, assim, E aí, a nossa forma de contar foi tipo assim, eu fui pra cá, chegamos em casa, e aí a gente tirou uma foto junto, e aí ele mandou no grupo. Olha quem chegou na minha casa. Simples assim. O que tá acontecendo? Como assim? Mas é meio que as pessoas já estavam meio desconfiando, que a gente sempre fazia umas piadinhas. Na verdade, ele falava que a gente tem uma piada, porque ele falava que namorava. Só que ele nunca mostrava a namorada. E aí ele falava assim, não, eu namoro e tal, mas é porque vocês não conhecem. O povo, mentira, você não tem namorada não. Ele falava assim, eu namoro, o nome dela é Georgina. Georgina. E aí as pessoas falavam assim, não, você tem uma boneca inflável, fica falando que é namorada. É mó mentira. Jesus. E aí acabou que pegou isso de Georgina, né? E aí tanto que hoje nós temos um robô daqueles de limpar a casa, e o nome dele é Georgina. E aí teve uma pessoa que falou assim um dia, mas por que Georgina? É por causa da mulher do Cristiano Ronaldo? E a gente não sabia. Verdade, eu tinha nem lembrado, agora foi que eu lembrei. A mulher do Cristiano Ronaldo chama Georgina. Verdade. E a gente ele botou um apelido, mas tipo assim, nada a ver. Qualquer nome aleatório. Coisa. Depois a gente foi descobrir que o nome dela é Georgina. É verdade, agora que eu lembrei também. Então, assim, foi todo um processo, assim, da gente se conhecer, a convivência. Nesse processo ainda tinha... ele estava bem no comecinho do canal, então no comecinho do canal eu não aparecia tanto. Até ele, no começo do canal mesmo, ele só fazia... mostrava mais as imagens. Ele falava no fundo, mostrava as imagens. Né? Aí, de vez em quando, eu olhava, aparecia eu, aí ficava aquela coisa, eu fingia que era tímido. Mas aí, tipo assim, foi um processo, assim, de conhecer um ao outro, mesmo à distância. Aí eu fiquei os 90 dias, voltei pro Brasil, e aí ficou naquele processo. Vamos casar, não vamos casar, vamos de novo. Aí eu peguei e falei assim, olha, é complicado eu ficar indo, porque você não tem vida nem aqui direito, nem no Brasil direito. Porque em que lugar que você vai trabalhar e vai pegar 90 dias, ou, sei lá, 2 meses, 1 mês... Porque pra Suíça, pra você pagar essa passagem pra vir ficar 20 dias, 1 mês... não compensa. É complicado. E eu acho que eu ainda vim mais uma vez, que foi no verão, que fiquei mais 90 dias. E aí foi quando eu vim e voltei pra entrar com o processo de casamento, que é uma outra dor de cabeça. Meu Deus. Eu sei. Que eu tive que ir pro Rio de Janeiro, fazer todo o processo, é estressante. A sorte que eu tenho família no Rio de Janeiro. E aí eu fui pra lá fazer todo o processo de documento. Hoje em dia tem muita gente que pergunta, como é que funciona? Muita gente me pede explicação, porque é um processo assim chato, é muito documento, é caro, tem que pagar taxas e mais taxas. E aí eles falam que o processo para liberar o visto de casamento é de 2 a 4 meses. Como eu sou uma pessoa que tem muita sorte, exatamente 4 meses de espera. Oh, Jesus! Porque 4 meses. E nisso, acho que eu comecei o processo em novembro, eu acho, outubro, não lembro. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, dei entrada no processo, só que todo final de ano a minha família sempre vai pro Rio de Janeiro. A família, meus pais sempre vai pro Rio de Janeiro, é onde está toda a nossa família. Então nós fomos em dezembro pro Rio, e aí eu falei assim, então, como o consulado da Suíça é lá no Rio de Janeiro, que eu tinha começado o processo, eu falei assim, eles foram embora pra Goiânia, eu falei, eu vou ficar aqui, logo vai sair, né? Rápido vai sair, e aí eu já saio daqui, porque até que vai ser mais barata a passagem, né? E foi dezembro, e foi dezembro inteiro, e foi janeiro inteiro, e eu já ficava nervosa, e mandava e-mail, mandava tudo. O processo foi sair em fevereiro. Meu Deus. Fevereiro? Acho que foi final de fevereiro, quase pra março. Mas também quando já sai, já vem no ponto de casar e pronto, né? Isso né? Foi o mais louco, porque tipo assim, eles me mandaram um e-mail falando assim, olha, seu processo saiu, você pode vir aqui buscar o visto. E aí eu peguei e falei, liguei pra, na época, a Ana, nossa amiga, ela peguei e falei assim, ela falou assim, o dia que você precisar da viagem, ela tem uma agência de viagem, o dia que você precisar da viagem, você me avisa, que eu já organizo tudo. E aí eu peguei e falei assim, com tudo pronto já a mala. Era de tarde, aí eu recebi um e-mail, seu processo tá pronto, você pode vir aqui. Eu liguei pra ela, Ana, meu processo acabou, então você já pode fazer a minha passagem. Ela falou assim, mas pra quando? Eu falei, o mais rápido possível. E nisso eu pensei assim, eu falei, já vou comprar, porque ele queria algumas coisas aqui lá do Brasil. Eu falei, vou comprar já, fui no mercado comprando as coisas. Aí a Ana me manda, já tá pronto, sei lá, era uma
terça-feira. Ela falou assim, na quarta você viaja. Na minha cabeça, sei lá, quarta. Mas assim, pra semana. longe. Aí ela falou assim, ó, eu não sei se você entendeu, é amanhã. Meu Aí eu, Deus. amanhã? Meu Deus do céu. Aí eu comecei a organizar tudo e tal. Só que o pior era, eu tava com meu passaporte, porque normalmente você deixa o passaporte lá e eles mandam pelo correio, mas eu tava com ele em mãos. E aí eu falei assim, eu vou organizar tudo, vou no consulado, eles vão colocar o visto. Eu nem sabia como é que funcionava. Só que eu ainda imaginei na minha cabeça, eu vou lá, eles me dão o visto e eu viajo. E aí eu lembro que eu fui arrumando, meu tio que foi me levar no consulado e depois no aeroporto. Ele ficava, minha filha, você tem certeza? Eu com as malas, tudo pronto no carro. Jesus. Daí eu falei, se chegar lá, e eu ficava assim, não, tio, deu certo, tá certo. E eu ficava assim, meu Deus do céu, se não der certo, eu vou ter que voltar, e a minha passagem já tá comprada, eu vou ter que mudar tudo. Aí cheguei lá, eu tremi assim, entreguei pra ele, ele falou assim, tá aqui meu passaporte, tremendo, aí ele falou assim, tá, foi. Aí ele só pegou, tipo assim, o mais incrível, ele colou um papel e o visto dava direito a 3 meses. Eu falei, mas por quê? Se era mais fácil ter ido como turista? Todo esse processo e tudo pra ter direito a 3 meses. Aí ele colou o papel. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei no carro, falei, tio, deu certo. Fui pro aeroporto. E aí vim pra cá. E aí vai todo o processo que foi. A gente casou em abril. Vai todo aquele processo da entrada no casamento e tal. Que é toda uma... Nossa, que novela. Toda uma novela. É verdade. E as nossas novelas nunca acabam, porque a gente casou numa sexta-feira, 13 de abril, na sexta-feira. E aí a gente casou só aqui, você normalmente casa só lá no cartório. A gente nem teve, só teve minha cunhada e meu cunhado, que eram os padrinhos, e um casal de amigos nossos. E a gente não fez festa, não fez nada, porque a gente ia pra Paris. Ia para Paris, a nossa lua de mel seria em Paris, que era meu lugar que eu era apaixonada, ainda sou, né? E aí a gente só foi pro restaurante brasileiro, almoçou depois do casamento, e aí fomos os dois, bonitinhos, de malinha, pra estação central, que a gente ia viajar de trem. Que a gente quer viajar de trem, ver toda a paisagem e tal. Quando a gente chega lá, a pessoa fala, olha, todos os trens para Paris e lá em Paris estão de greve. Nossa. Meu Deus, quando a gente olhou um pra cara do outro. Vamos tentar ir de avião. Passagem caríssima, porque em cima da hora possível. É triplo, né? E tipo, ele tinha os dias de folga que ele tinha pegado pelo casamento. Vamos olhar de ônibus. Sei lá, dava 30 e tantas horas, 20 e poucas horas de ônibus. De ônibus. E eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara. Não vamos, papai. Tem tempo. Pegamos a malinha, entramos no trem, voltamos pra casa. Eu fiquei tão decepcionada. Fazer lua de mel em casa, no apartamento. Não, aí a gente saiu. Vamos sair, pelo menos andar, fazer alguma coisa. A nossa lua de mel terminou no McDonald's. Pronto, melhor lugar. Magali, vamos fazer um brinde. Pega uma tacinha. Alex, você quer também um Prosecco? Eu tenho 3 taças. Você não bebe, não? Você pode falar, não vai sair sua voz. Então, Magali, vamos fazer um brinde, né? Brindar nós, mulheres lindas, guerreiras, né? A nossa vida aqui na Suíça, que a gente que mora aqui, a gente sabe que a Suíça é linda, é tudo lindo, mas nós temos muitas dificuldades, né? Não é fácil realmente deixar a família, né? Começar... uma vida nova no outro país, com pessoas com outra cultura, é muito difícil, né? Então, nós somos guerreiras e... É um país bonito, lindo, tem suas vantagens, mas também você tem que ralar. Com certeza, muito! Saúde a nós! Saúde a todos! Muito obrigado, viu, Magali? Ter aceitado, vou botar aqui em cima. Se você quiser comer castanha, com salgadinho, botei aqui, quiser café, tem café aqui do patrocinador. Nós temos patrocinador. Que é chique. Pois é, então pronto, vocês não puderam, infelizmente, fazer a lua de mel em Paris, mas vocês fizeram outras luas de mel, né? Vocês já viajaram muito. Paris. Vocês estiveram lá recentemente, Sim, né? Recentemente.
Vocês estão com quantos anos de casado agora? Casados? 4 anos. 4 anos de casado. 4 anos de casado, 6 de namoro. 6 de namoro, juntando tudo, né? 6 anos. Nós fomos agora nesse final de semana. É porque é bom que nós fazemos aniversário de namoro na Páscoa e 13 de abril é o de casamento. É tudo perto Tudo também, abril. né? Ele fala que Tudo em abril é o a mês de conta vocês. dele. As coisas boas acontecem em abril. As coisas acontecem em abril. Ó, isso aqui foi um presente. Nossa, que lindo! Ele me surpreendeu lá em Paris. Foi. Mas que bom. Então ele é um marido romântico, né? Ele não é aquele homem chato que você achava, não, né? Não, mudou ele depois, não é o chato, você viu, não. você descobriu que ele é um marido romântico, Ele com tá o ali jeito balançando dele, a cabeça né? e rindo, fingindo que não tá rindo. Fingindo que não tá rindo. Mas é assim, a gente vê muita história que no começo parece que, essa pessoa não tem nada a ver comigo, que homem chato. Quando você vai ver a sua alma gêmea, né? Era aquela pessoa que Deus preparou. O pior que eu falo, assim, que no começo eu pensava, gente, aqui, como eu comecei falando, tinha tudo pra dar errado, mas acho que Deus já tinha escrito tudo isso. E foi tudo muito certinho. E eu fui embora, depois que eu fui embora, que a gente não tinha pensado mais em nada que foi acontecer. Mas é assim. Então a nossa vida, do nada, às vezes pessoas, do nada aconteceu, do nada não, é tudo, Não, é tudo Deus escreveu. Deus. E parece ser tudo difícil, como ela, Alex? Tu pediu a Deus, né, Alex? Eu esqueci o É verdade. Não sei se você já viu, tem um Reels que as pessoas falam, eu orei a Deus, pedi uma pessoa isso e aquilo, que o problema é dele que não orou. Aí ele fala que ele pediu, o problema é meu que não pediu. Não pediu detalhado. Não pediu detalhado. Mas aí, como tudo que Deus faz, é imperfeito, né? Meu filho, É o marido que pra você... você era o marido que Deus preparou e que é o marido que você pediu, com certeza, dentro de você, no seu íntimo. Você pedir, a gente sempre sonha, né? A gente cresce sonhando com o príncipe encantado. Só que o príncipe encantado nem sempre chega no cavalo branco, né? O príncipe encantado não existe, mas existe uma pessoa imperfeita que vai se adequar com a sua imperfeição. Com certeza. Né? E isso é muito importante, porque nós somos... Ninguém é perfeito. Cheio de defeitos, né? Nossa. E a gente, mulher, que tem TPM, que... Nossa, e ele homem também pra tem aguentar TPM, gente. detalhe, queria ele fazer também tem. Ele fala que não, mas, meu Deus do céu, imagine quando tiver os dois de TPM. Eu não falo que é TPM, assim, né? Que homem não tem, né? Mas é porque, tipo assim, eu acho que entra no processo, assim, junto. Aí eu viro pra ele e falo, você tá de TPM? Mas o meu marido quando a também mulher tem fica esses dias. grávida, o homem às vezes tem os mesmos sintomas. Mas sabe que eu já comecei a perceber isso outro dia? Eu achei que eu era cor da minha cabeça, mas parece que meu marido também, ele entra em TPM junto comigo. É um processo. Que coisa. Aí eu falo às vezes, só que no começo eu tava, tipo assim, ele sentia que eu tava de TPM, parecia que aí que ele provocava, porque ele gosta de perturbar. Ele gosta de cutucar. Eu falo, não cutuca a onça com vara curta. Com vara curta, a gente fala assim no Ceará também. Eu falo, olha, nesse momento que você tem que ficar mais de boa, não me cutucar. Mas assim, é aquele processo de um conhecer o outro, aprendendo com o outro. Eu falo que hoje em dia a gente tá começando e com certeza entrando nas nossas melhores fases, que a gente vai aprendendo um com o outro, certeza, né? Na convivência. E os dois amadurecem juntos, né? Com certeza. Isso é muito importante. E o relacionamento... Quando o amor, assim, eu sempre tive isso comigo e é a realidade, eu acredito que seja essa, não tem outra. Quando a gente conhece alguém, que a gente se apaixona, né, aquele frio, né, na barriga, aquela coisa, sei lá, quando não sabe nem que nome a gente dá, aquelas borboletas, né? Aquilo ali é ótimo, mas depois passa, porque é paixão. Então, quando a paixão passa, se não tiver o amor, a relação acaba. Então, depois dessa paixão, graças a Deus, ela passa, porque ninguém pode viver a vida toda com aquele negócio na barriga. Borboletas. Não dá. E a gente nem consegue nem trabalhar, se concentrar em mais nada, né? E depois fica o amor. Que isso, sim, é aquela... É o verdadeiro essência, sentimento, né? O sentimento. E aí, prontos para caminhar a vida toda, né? E eu falo que a gente combina muito em questão de... os amigos dele falam que tem vontade de ter um motorhome, mas aí as namoradas, as esposas não gostam, não querem. Eu falo, viu, você tem sorte, porque eu gosto dessa... mas é massa, é uma casa aí que vocês podem viajar. É muito bom, você para onde você quiser. É uma vida que a gente... É o nosso sonho, nossa vontade. Tem tudo, né? Aí eu quero fazer foto lá dentro. Tem chuveiro,
chuveiro, tem o vaso, tem lugar pra cozinhar, lavar louça. Nossa, maravilhoso. É muito bom. Você dirige, Magali? No Brasil eu dirigi, aqui ainda não entrei no processo. O Luba Homer, ele é muito grande, então... Deixa pro Alex dirigir. Deixa pra ele, e ele ama dirigir. Eu falo, então continue amando, assim. Tá bom. Mas Magali, olha, nosso papo tá muito bom. Eu ficaria aqui com você o dia todo conversando, né, menina? Que a gente, mulher, gosta de conversar. Gosta. E a gente tem tanto assunto em comum, tanta coisa pra falar, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é pouco, né, minha irmã? Nós temos outros compromissos hoje, ao longo do dia. Então, muito obrigado de novo por ter aceitado participar do meu Pode Vir, né? É um prazer pra mim. Muito obrigada pelo convite. Com certeza vai ter outras oportunidades. Depois outras oportunidades com o marido, pra ele contar a versão dele. É verdade, viu, seu Alex? Depois você tá intimada pra fazer um Pode Vir. Então vamos fazer um Pode Vir de casal. Eu vou fazer agora, no verão, um Pode Vir de verão no jardim. Nossa. Aí eu vou comprar uma picanha, assar. Nossa. Quem sabe se o Alex não vem comer na picanhazinha, ele não participa do Pode Vir. Até o sorriso abriu ali no rosto. Tá vendo? Nós bota os microfones lá fora, prepara lá fora no... Falou de carne, é com ele mesmo. Vamos comer picanha e gravar podcast. Nossa. Muito obrigado. Bom. E, gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo Pode Vir. No próximo rolê. No próximo rolê. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau.